nós estamos aqui reunidos para realizarmos a aula inaugural do curso de administração do primeiro período de 2017. Nós temos hoje a satisfação de trabalharmos o tema, o papel do administrador na reconstrução do país. E, para compor a mesa, eu gostaria de chamar o professor Anderson, nosso diretor-geral. A Fernanda Tauil, representando o Sindicato dos Administradores. O administrador Jorge Humberto, presidente do Conselho Regional de Administração. E o convidado da noite, Wagner Siqueira, o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Passo a palavra ao diretor da Unidade de Niterói, da Universidade Salgado de Oliveira. Boa noite. Futuros e já atuais colegas, é com muito prazer. Eu fico muito feliz quando a gente tem a visita da administração, porque sou administrador, né? Então, é um segmento que a gente diz que passa por todas as áreas da sociedade e por todas as áreas da economia, e é muito importante o nosso papel. Assim, o tema foi muito feliz, principalmente no momento em que vivemos um desafio de repensar questões importantíssimas sobre o modelo de atuação do gestor, o modelo ético de condução dos negócios, e também repensar qual o nosso papel como cidadão, como estamos conduzindo a reconstrução ou a reorganização de um processo político, um processo econômico que foi devastado aí nos últimos 3 anos. Então, acho que é mais feliz ainda que agora temos o Wagner lá em Brasília, ajudando a conduzir e a articular essas questões. A gente não tem ideia como é que um país do tamanho do Brasil é importante você ter representações lá, porque uma breve análise, se vocês fizerem, poucas pessoas se dão conta disso, Wagner, é que hoje a gente ainda tem um presidente da Câmara que é do Rio de Janeiro, mas o Senado hoje está na mão, salvo engano, do Ceará. Ceará, não é isso? E aí, como é que a gente fica? Como é que a gente pode pensar um país onde estados com menor representatividade, com uma menor participação de PIB, tem suas lideranças conduzindo a lideranças nacionais? Então, acho que tem um papel também nosso, como cidadão, como administradores, de pensar como é que a gente está engajado no processo político. Isso não quer dizer que nós sejamos políticos, nós temos que ser cidadãos. E, recentemente, o TRE está fazendo uma campanha que eu dou muito apoio, que é sobre a conscientização do cidadão com as escolhas que ele fez, que não tem nem 1 ano. O prefeito, né, eu não sei quem já viu a campanha veiculada nas mídias sociais ou nos canais abertos, que ele reporta um morador com o lixo todo acumulado, e o morador faz uma reflexão em quem ele votou para prefeito. E eu acho que isso tem muito sentido, porque se nós fizermos uma enquete aqui nessa sala, eu tenho certeza, eu não vou longe, a gente não vai lembrar em quem a gente votou para vereador, e tem menos de 1 ano. Né? Muito menos de 1 ano, né? Tomaram posse agora. As eleições foram em outubro. Então, acho que a gente precisa ter esse papel, principalmente nós como administradores, nós que conduzimos negócios, nós que conduzimos pessoas. Qual o meu papel? Ou seja, eu sou mais um, eu estou lá só na empresa para cumprir a minha carga horária, ou eu estou efetivamente engajado para que se faça realmente
uma reconstrução de um país. Então, declaro aberto aí os trabalhos, é com muito prazer que a gente recebe e que vocês possam fazer bastante proveito desse momento, tá bom? Vamos passar a palavra ao administrador Wagner Siqueira para as suas 2 horas de palestra que nós concedemos essa noite a ele. Dizer a todos aí que o administrador Wagner Siqueira é nosso amigo de longa data, nos tem apoiado a universidade, os administradores de Niterói, de toda a maneira possível. Desde 96, a frequência dele aqui conosco é grande. Eu acredito que é uma das universidades que ele mais tem visitado, que mais interage com o Conselho. Nós somos presentes no Conselho, presentes na Delegacia de Administração aqui de Niterói, graças à relação que a universidade possui com o Conselho. O administrador Wagner Siqueira é formado em Administração Pública pela FGV, tem dirigido os órgãos importantes no Estado do Rio, foi deputado estadual, foi presidente do Conselho Regional de Administração por diversas vezes, escreveu diversos livros sobre administração e a palestra de hoje, inclusive, é um livro próximo que ele irá lançar. Com vocês, então, nosso amigo Wagner Siqueira. Muito boa noite, professor Leocir. A Universo, verdade, eu já cansei vocês muitos aqui, né? Nos últimos 2 anos, menos. É a primeira vez, há 70 dias estou na presidência do Conselho Federal. Uma honra, mas também uma difícil tarefa. E é a primeira vez e a primeira palestra que vou fazer. Portanto, é preciso que se reconheça, né, esses convites, essa dedicação, esse carinho que sempre a Universo teve com o Conselho Regional do Rio de Janeiro, que isso também se leva para o Conselho Federal, e eu trago dentro do meu coração as diferentes oportunidades em que tivemos aqui, em diferentes unidades da Universo. Portanto, muito obrigado. E é verdade, ele me colocou um desafio terrível para mim. O papel do administrador na reconstrução. Uma coisa é você falar isso como professor, como um profissional. Outra coisa é você falar esse tema como presidente do Conselho Federal. Porque é natural, a gente não pode apenas falar. A vida se transforma não é pelo que a gente diz, mas pelos gestos que a gente dá consequência às palavras que a gente diz. Então, são gestos que mudam a realidade. As palavras ajudam, mas se nós não transformarmos em ação, administrar é tomar decisões, verdade, mas é também transformar essas decisões em ações reais. Ora, então, como presidente, ele me coloca, então, Leocir, o papel do administrador. Meu Deus, isso é um desafio enorme. Comecei a colocar uma série de coisas, então, não vamos certamente terminar a palestra, não são 2 horas, porque eu também não quero sacrificá-los tanto. O professor Anderson estava nos dizendo do papel da cidadania. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando a gente se envolve nos fatos que vivemos na questão política, ou que a gente se omite em relação a esses fatos, nós estamos exercendo a cidadania pela participação ou pela omissão. Ou pela omissão, certamente. Nós, administradores, quando estamos no nosso posto de trabalho, na área pública ou na área privada, que a gente regulamenta uma regra, faz uma norma, uma instrução de serviço, um processo de trabalho, nós estamos dando consequências ou não à nossa participação democrática de cidadania. Não estamos dizendo necessariamente que temos que ser militantes políticos e partidários, mas o exercício da cidadania vai sim naquela ação que nós estamos fazendo objetivamente na regra, porque é isso que nós vamos discutir do papel do administrador sobre isso. Próxima, democracia. A democracia pressupõe, como está dito aqui... é o contrário, olha só. Instituições e costumes. São 2 variáveis fundamentais. As instituições e os costumes. Essas 2 variáveis se conjuminam, se coadunam para construir democracia. Há sociedades que têm boas instituições. E porque têm boas instituições e têm bons costumes, as democracias são estáveis, duram muito, são permanentes, são institucionalizadas e também pelos costumes. A gente logo lembrará dos países nórdicos, Finlândia, Suécia, Dinamarca, são democracias consolidadas, porque eles têm bons costumes e boas instituições, está certo? Mas há sociedades, há países que têm
maus costumes e boas instituições. E há outros que têm bons costumes e maus instituições. E há outros ainda que têm maus costumes e instituições ruins. É verdade que a gente poderia dar exemplos aqui apenas para ilustrar. Mas, por exemplo, quando a gente pega um país como a Itália, historicamente, um país de maus costumes, Brigada Vermelha, máfia, né? Operação Mãos Limpas, que já acabou, tá certo? Que é o modelo do nosso Lava Jato, mas tudo voltou a Dantes como era o quartel de Abrantes. Maus costumes, mas porque eles têm boas instituições, é um país de primeiro mundo. As instituições têm um papel decisivo, podemos pensar em outros. Portugal, 48 anos de ditadura. Porque eles montaram boas instituições, tem uma democracia estável. A Espanha também, com Franco, regime franquista, boas instituições corrigiram os maus costumes. Há países que têm bons costumes e péssimas instituições, a meu juízo. Cada um tem sua opinião, mas, por exemplo, historicamente, os Estados Unidos é uma sociedade com bons costumes, porque foi nascida de uma sociedade que nasceu daqueles colonos das 13 colônias que queriam ter liberdades. Né? Então, eles criaram bons costumes. As instituições deles funcionam pelos bons costumes, porque são instituições ruins. O regime presidencialista, né? Instituições que têm as mesmas dificuldades que nós temos, mas eles conseguem corrigir. Por exemplo, a questão do orçamento, só para antecipar. Sabe quantos por cento do orçamento do presidente, agora como é que ele chama? Presidente Trump, né? Pode mexer no orçamento americano? Quantos você acha que pode? Qual é a lei que o presidente Trump pode fazer na Câmara americana, no Congresso americano? Sabe quantos? O presidente pode mexer 0 no orçamento americano. O Brasil é um regime presidencialista. Aqui, o presidente da República pode mexer 100% do orçamento brasileiro. O presidente da República e o governador e o prefeito. Todos mexem. Basta você superestimar as despesas, subestimar as receitas e você mexe o orçamento 100%. Se você pegar um decreto hoje, em qualquer diário oficial, da Prefeitura de Niterói, da Prefeitura do Rio, ou de Quixeramobim, qualquer governador e qualquer presidente da República, hoje, antes e depois, vão ter 2 atos. Ela trabalha na Assembleia. Um decreto, um ato dele vai ser remanejando dotação orçamentária de uma rubrica para outra, num PT, que é um programa de trabalho, né? E outro nomeando cargos de confiança. São milhares para todos os órgãos. Esses são os 2 atos. É a mesma situação, a mesma instituição funciona melhor lá, ou até corretamente, e funciona pessimamente conosco. O presidente da República mexe, os governadores e os prefeitos, se quiserem, mais de 100% do orçamento. Aqui, lá, não mexe nada. O presidente não tem nenhum vício não há nenhuma iniciativa de lei do presidente. Sabe quantos por cento que o executivo faz de lei no Brasil nos últimos 30 anos, para não falar que estou falando do regime recente? 85% das leis aprovadas na Câmara, no Congresso, no Senado, são feitas por iniciativa do Poder Executivo. Portanto, quem legisla no Brasil é o chefe do Poder Executivo. 10% são leis feitas pelo Poder Judiciário. 5% por iniciativa dos deputados. Isso se repete, esse filme, nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. Quantos projetos de lei o Obama fez? Quantas iniciativas o Trump vai poder fazer? Nenhuma. Tem países, portanto, que têm maus costumes e boas instituições. Tem países que têm boas instituições e maus costumes. E tem países que têm péssimas instituições, ou maus instituições e péssimos costumes. O Brasil. Então, nesse contexto, nós não temos bons costumes e temos piores instituições. Mesmo instituição no presidencialismo, que é a eleição de um presidente, Sua Majestade Imperial, o presidente do Brasil. Portanto, porque mesmo sendo um regime presidencialista, o único... sim, para quem não... Eu pergunto, onde que funciona presidencialismo no mundo afora os Estados Unidos?
Se vocês me disserem um país razoável, eu vou me ceder a essa circunstância. São quantos países na ONU, quantos funcionam no regime presidencialismo, afora os Estados Unidos? Então, uma coisa que só dá certo lá não pode servir, e o que no Brasil dá errado. Dá Brasil como todos os países da América Latina, tá certo? Então, democracia é isso, essas questões. Instituições e costumes. Costumes são as maneiras de ser, educação. É verdade, a educação ajuda muito. Só que quando os australianos, os ingleses que estavam indo para a Austrália para fundar no século XVIII, né, a Austrália, eles chegaram aqui no Brasil e olharam aquilo e falaram, como é que não se deve fazer a administração já naquele momento? É um país bem mais moderno, parlamentarista, claro, não é presidencialista. Lá. Funciona? Funciona. Boas instituições, bons costumes. Então, essa lógica precisa preservar. A educação resolve? Quantos anos nós vamos demorar para resolver isso na educação? Aí a gente esquece que as instituições também educam e deseducam. A gente aprende uma coisa na escola, vai para o partido, vai para a realidade, vai para as organizações, vai para a sociedade e também se deseduca. Não é assim? É verdade que às vezes o menino está nos ensinando na mesa, que a gente, ou no carro, pai, não pode avançar o sinal. E a gente avança. Ele aprende que também tem que avançar o sinal. Então, as instituições, elas educam e deseducam, pervertem também. Então, é preciso pensar em instituições e costumes. É verdade que você vai acelerar o processo se você criar instituições pela inteligência, pela vontade, pelo desejo comum de realizar mudanças profundas que a sociedade. Se nós não pensamos, o papel do administrador é tratar os costumes, sim, mas é fundamentalmente tratar das instituições para ajudar através da mudança dos costumes e consolidar a democracia. Esse é um conceito importante. Quando você legitima, né, o preconceito dentro da organização, e ele existe em relação à mulher que não tem espaço, ao negro, ao portador de deficiência, o idoso, nas regras das organizações, porque a lei diz que não pode fazer. Mas o que dá concretude à discriminação e ao preconceito, o que dá concretude a essa desrespeito às pessoas, é como a gente realiza o trabalho que nós executamos. Nós temos um papel político, portanto, de cidadania. Eu estou convalidando esse tipo de preconceito e discriminação na ação concreta, porque o discurso é muito importante, mas o gesto é que define se esse discurso é real ou não é real. Que essa lei, por isso que o Brasil tem a velha... Cadê minha água, rapaz? A velha tradição do Capistrano de Abreu. Precisa só de uma lei. Artigo número 1, cumpram-se todas as leis. Artigo número 2, revogam-se as disposições em contrário. Porque se cumpríssemos todas as leis, estava resolvido o problema. Um país que tem muita lei é um país que não funciona, que é o nosso caso. Então, não basta ter a lei, é preciso dar concretude a essa lei. E não há atividade humana hoje que não seja realizada por organizações. Organização é o locus do profissional de gestão, o locus do profissional de administração, do tecnólogo, do administrador. É isso que é a nossa responsabilidade. Por isso que costumes, instituições, democracia, atuamos nos dois, mas a gente está cumprindo ou não essa tarefa. Às vezes a gente não se dá conta. A tecnologia, ela é neutra. Ela pode estar do lado do mocinho ou do lado do bandido, discutindo a favor de causas nobres e humanizadoras, ou a favor da discriminação e do preconceito. Ela é neutra, ela pode estar de um lado ou do outro. Como a estamos usando? Quais são os valores? Qual é a ideologia que está por trás daquela técnica, daquele processo que nós estamos realizando nas organizações? Não é a ferramenta que é o mais importante, apenas, até porque muitas vezes a gente mata as organizações. O remédio e o veneno é uma questão de dose. Se você passar demais do remédio, você acaba matando o cliente por causa do remédio que se torna veneno, tá certo? Então, aquele negócio que o professor aqui da Universo ensinou para vocês como a mais alta tecnologia, o mais novo processo, a melhor ferramenta, a gente tem que ter cuidado para a gente não ficar preso, né? A ficção. Antigamente, os índios
ficava encantado com os portugueses que aqui chegavam por causa do espelhinho, né? A gente está fazendo muito isso com tecnologia, às vezes. A gente não está se adaptando se aquela tecnologia é para aquela organização que é a nossa cliente. A gente precisa pensar a cultura, as instituições e os costumes que a gente tem na organização. Porque o que pode, se fosse assim, era muito fácil. Eu chamava os melhores professores daqui da Universo, que tem muitos, e tem muitos melhores, por isso vocês são especiais. Problema A, solução A'. Problema B, solução B'. Bota no computador. Faz um sistema, bota o computador para dirigir a empresa. Vocês não vão ter problema. Quando vocês pedem dica ao professor, isso retrata um retrocesso, um anacronismo do aluno que está se recusando a pensar, que quer a solução. Não há solução certa em administração, gente. Se tiver, a gente não está falando de... Não há solução certa, não. A solução certa é que você adotar em função do diagnóstico que você vai fazer daquela realidade. Então, o professor pode te dar uma dica, claro, vai te dar uma orientação, claro, ele vai te dar uma ferramenta, ele vai te ensinar isso. Agora, essa ferramenta se ajusta à realidade que eu estou trabalhando, ou que eu vou trabalhar? Porque uma técnica, um processo, uma ferramenta pode ser muito bom numa determinada organização e matá-la em outra. O pimpão, às vezes, é maior que o boneco. Dá para entender a roupagem, né? Que negócio fica maior. Minhas costas aqui estão caindo porque eu estou emagrecendo, o cinto está derrubando. Desculpa, professor. Você imagina, entendeu? É isso mesmo, a gente tem que ajustar a técnica, a capacidade. O que o médico está perdendo prestígio, a não ser os grandes médicos? Ele chega, você chega no consultório, diz o que ele tem, nem olha para você, mal te cumprimenta. Aí olha para você, você fala, papai, ele vai escrevendo tudo no computador. Ele escreve aquilo todo, muito bem, faz esse exame que depois volta, não é assim? Ele não te examina, não olha o olho, não aperta, não apalpa, está perdendo a sensibilidade médica. E aí você volta, depois de conseguir marcar o exame no plano de saúde, que é terrível quando tem plano, e volta e mostra ele olha aquilo, faz isso, faça isso, fala no computador, e aperta no computador e você vai embora. Ele pensa que existe doença. Existe doente. A doença se manifesta com pessoas diferentes. Nas organizações é assim também. O professor está falando das doenças, mas você tem que diagnosticar para aquele doente que é a sua organização, que solução, que remédio você vai dar. Porque aquela doença se manifesta diferentemente em diferentes pessoas, em diferentes organizações. A gente não pode perder. E aí a gente tem que estudar ciência política, história, assim como matemática, estatística, é verdade. Mas a gente tem que entender a cultura da organização. Democracia, costumes e instituições. Vamos lá? Tem duas crises no nosso tempo, claro. Uma crise, evidentemente, de corrupção generalizada, governamental e empresarial. Vamos discriminar. Corrupção é bionívoca. Tem o corrupto e o corruptor. O corrompido e o corruptor. Fica se falando, parece que só tem corrupto político. Já notaram isso? O Lava Jato está dando prisão tão pequenininho. Esses caras da Lava Jato aí, da Odebrecht, vão ficar tudo em casa. Como pode? Eles são os corruptores. Vai todo mundo para casa. Parece que só tem político ladrão. E como só tivesse empresário santinho. A corrupção é generalizada, empresarial. Então, quando a gente pensa em corrupção, a gente tem que pensar em duas pontas. Tá certo? Senão a gente está errando o diagnóstico. Tem o corruptor e o corrompido. E essa corrupção é de tudo. Quando a gente dá o dinheiro no guarda de trânsito, etc. E também, né, quando a gente acha que pode conseguir um pistolão no Detran para aproveitar para te renovar a carteira de motorista. E a segunda crise é a escassez de liderança. Vivemos uma crise, líderes, uma espécie em extinção. Vamos lá. É uma crise de legalidade, sim. As leis, a Constituição, lei que pega, lei que não pega, a Constituição cidadã, municipalista, você veja, o Senado hoje manda mais do que qualquer... O ministro da Fazenda manda mais que o Senado. Uma portaria do ministro da Fazenda anula tudo do Senado. Mais do que governador. Isso vai liquidando com a nossa
com nossa estrutura de legalidade, crise de legitimidade, governos sem legitimidade mesmo, em geral. Não só no Brasil, mas aqui nós estamos vivendo uma crise particular e mais aguda. Uma crise, um governo e uma crise de licitude, de moralidade. Né? Uma crise básica de moralidade que eu fico sempre pensando qual é o preço do barril de petróleo também. Às vezes, por essa crise de moralidade, é querer tratar as leis pelo critério da moral. As leis dizem o que você pode ou não pode fazer sob o ponto de vista legal. Não quer dizer que você deva ou não deva fazer. A moral, ela é mais rigorosa do que a lei. Porque a lei pode permitir que você faça uma coisa e você não faça. Você não faz porque a sua moral não permite. São Paulo, né? Nos Coríntios. Tudo é minha... Ou foi Santo Agostinho? Vou fazer um teste aqui. Não sei, vamos ver se ele sabe. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Esse é um ensinamento básico, né? Que a lei permite, mas eu não faço por quê? Porque a lei, porque o critério moral não se faz. Não é a lei que estabelece tudo isso, porque a lei muitas vezes permitiu a discriminação, a escravidão, permitiu o apartheid na África, né? Permitiu a morte dos judeus. Em todo mundo, não foi só na Alemanha, como se fala. Muito bem. Harmonia e invasão dos poderes. Assim como você tem a harmonia entre poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, como interdependentes e harmônicos, você tem cada vez mais a invasão de poderes. Uma crise da administração é, evidentemente, que 10% das leis no Brasil são feitas pelo Poder Judiciário. Mais do que isso, vamos fazer só um conceito aqui. O Supremo Tribunal Federal americano tem 9 ministros, juízes. Eles têm, em média, por ano, 200 a 300 processos, os 9. O Brasil tem 11 ministros. Eles têm, em média, 80 mil processos por ano. Esse que assumiu ontem está pegando um acervo de 7.500 processos. Significa que os processos não andam. Isso é uma questão de gestão. É uma questão de má gestão do judiciário. Né? É complicado. Veja, estamos falando de 2 países presidencialistas, eu não estou comparando com outro. Tem 200 a 300 processos para julgar por ano. Os nossos têm 80 mil. Isso não pode funcionar. E ficam ainda legislando. E cuidam de mais coisas. Lá só cuida da Constituição. Aqui eles fazem aplicação de penas, enfim, julgamento, faz todas as funções e todo mundo reclama e vai para o Supremo. Isso acaba não funcionando. Isso tem efeito para você como administrador na empresa? Certamente. Vai ter efeito, porque vai todo mundo reclamar lá e não vai ter aceito. Acaba, arquiva, vem outro processo. Fica uma indústria generalizada daquilo que não funciona, invasão de poderes, até porque cada vez mais o executivo que legisla, o judiciário que legisla, e o judiciário que agora, cada vez mais, a judicialização do processo legislativo, cada vez mais eles decidem na corte sem ordem judiciária. Sem ordem legislativa, desculpe, sem a autorização de lei. Aí a gente fica escandalizado, porque aí vem a questão moral, né? Ah, mas ele estava certo moralmente. Você já imaginou um ministro do Suprema Corte americano tomando decisão monocrática? Aquilo é um colegiado. Aquilo não pode ter decisão coletiva. Tem que ser sempre decisão coletiva, não pode ser uma pessoa decidindo. Aqui eles decidem toda hora. Como é que, se a gente é a favor do governo, a gente diz, como é que esse Gilmar Mendes é formidável. Se a gente é contra o governo, como é que esse Lewandowski é formidável. É isso, a gente fica torcendo. Isso não existe. E eles, cada um apareceu. Eu me lembro, há uns anos atrás, para não dizer agora, teve um ministro aqui do Rio, do Supremo, que ele resolveu intervir na greve da Conlurb lá no Rio de Janeiro. E ele resolveu, olha que maluquice, o cara saiu do Supremo de Brasília, resolvendo uma greve na prefeitura, de uma empresa da prefeitura Conlurb. E ele interveio nisso. E resolveu a greve. Depois estava todo mundo pedindo que ele também fizesse a intervenção nas soluções. Quer dizer, absolutamente um protagonismo populista e demagógico da Suprema Corte Brasileira. Precisa ser dito. E o Ministério Público? Invasão de poderes. O Ministério Público faz um acordo geral com os bandidos da Odebrecht. O outro morre, o ministro, que não assinava aquilo. Vem a presidente, que é a nova heroína nacional,
que é um perigo, um país que tem, e quando ela assina aquilo, ela legitimou os acordos todos que foram feitos com a Odebrecht, que não põe ninguém. Vai estar todo mundo livre, numa boa, no máximo 1, 2, 3 meses, fingindo que está com uma, como é que chama? Com uma coleirinha no pé. Essas questões, quem julga tem que ser o judiciário. O Ministério Público não julga nada. O Ministério Público pede para julgar, tá certo? Então nós estamos numa confusão institucional que vocês, nas organizações privadas ou públicas, vamos viver isso. Esse é um papel do administrador a fazer essa discussão. Continuando, próximo. E aí a crise, olha aqui, cada vez mais as organizações preparam, capacitam gerentes eficazes, mas negligenciam a formação de lideranças. Nunca se falou tanto em lideranças, mas nunca as organizações formaram tantos gerentes. Segundo, nunca se falou tanto em liderança, como gerente. Empreendedorismo, esse negócio é importante. Atitude empreendedora. Mas os ambientes das organizações são cada vez mais não afeitos ao empreendedorismo. É mensuração de metas, é resultado. Não é assim, quem trabalha aqui em banco sabe o que eu estou dizendo. Como é que vai ser empreendedor que você tem que cumprir, se não, depois cumprir indicadores? Aí o indicador e as metas, a mensuração viram um fim em si mesmo. Não é para ter o desempenho, é para ter... você conseguiu 10, agora tem que ser 11, agora tem que ter 12, não é isso? Como é que vai ser empreendedor? Como? Se fala em liderança, mas se forma gerente. Próxima. Tecnologia e mentalidade. Olha aqui, ó. A tecnologia avança a velocidade orbital. A mentalidade das empresas avança a velocidade do carro de boi. E a gente pensa, porque a gente está vivendo com tecnologia, nós aqui, os jovens, que estão com o último modelo da tecnologia do iPhone, né? Ou de outros equipamentos, não pode ser o Samsung 7, porque o Samsung explode, né? Não é esse que explode? Então, tá certo. Então, a gente acha que as organizações estão iguais na mentalidade. Não, elas estão na velocidade do carro do boi. Há uma diferença enorme entre a tecnologia que a gente usa e a cultura e a mentalidade que a gente pratica na empresa. O que nós estamos tendo hoje é não estou falando só do Brasil, não, hein? Mas aqui é mais grave. Nós estamos tendo hoje práticas do carro de boi, usando tecnologias de ponta. E porque usamos tecnologia de ponta, a gente acha que é moderno, mas a nossa cabeça, os nossos valores, os nossos conceitos são do carro de boi. Está claro, não? E nunca se deu tanta discriminação. E nunca se teve tanto pouco espaço. E nunca tanta gente se suicidou no trabalho. Teve sequelas no trabalho, o burnout, não é isso? A fadiga, o suicídio, gente. As organizações, o pessoal de recursos humanos aqui, por que não está estudando quantos se matam no Brasil por conta do trabalho? Não é só por causa da fome, não. No mundo inteiro. Sabiam que nego se mata? Não sabiam? Se mata. Por quê? Porque a mentalidade está no carro de boi e a tecnologia está orbital. Então, a exacerbação da dimensão tecnológica deforma as organizações. O administrador é um técnico. E esse é perigoso, porque o técnico costuma querer transformar a sua técnica numa base de poder. Nada mais perigoso do que um técnico insensível. Ele é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável. O técnico puro, que usa a sua técnica para exercício de poder, é mais perigoso do que um político demagogo. Porque ele está usando a sua técnica para o exercício de poder. A tecnocracia é muito grave. Cuidado para você não cair nisso. Eu sou o dono do pedaço, a minha técnica é maior, e eu vou exercer o poder através do conhecimento da minha técnica. E aí a organização se desumaniza pelo mau uso das técnicas, das tecnologias, das ferramentas. A ferramenta não é um fim em si mesmo, é um meio para a consecução, enfim. E nem todos os meios justificam-se pelos fins. Os meios não justificam os fins. Os meios vagabundos são vagabundos, sim. Os meios que desumanizam são desumanizados, sim. Os meios que são indignos, sim. E a gente tem que ver quais são os meios que nós estamos usando. Porque senão a gente perde a sensibilidade da realidade da empresa. Próxima. Vamos lá.
Qual é a ideologia dominante? Nunca se falou tanto em trabalho em equipe. Falaram com outra coisa de vocês diferente? Na empresa? Não é isso? Só se fala tanto em trabalho em equipe, mas a lógica do mundo hoje é o individualismo, que é a marca dominante da existência humana no tempo dos outros. No tempo presente. Ou não é? É. O Platão dizia que o homem é um animal social. Quando você rompe essa questão de um animal social e aquele colega na mesa do lado é o seu maior adversário, não sabe, e para você que quer sair da lista dos demitidos, como é que fica esse indivíduo? Está todo mundo cuidando de si. E aí, ó, é a lei de... Já falamos aqui dos suicídios. Próxima, olha aqui, ó. É a lei de Muricy e a lei de Gerson Cortado, que é até de Niterói, que ficou famoso por isso. Um grande cidadão, um grande jogador de futebol, um grande homem. Mas, infelizmente, porque fez uma propaganda do cigarro Vila Rica, né? Ele dizia assim, o negócio é levar vantagem em tudo. E ele ficou marcado... apesar de ser uma pessoa formidável. E a lei de Muricy, cada um cuida de si. Nesse individualismo, como é que a gente vai falar trabalho em equipe? Como é que vai a gente falar tanto nisso? A gente tem que pensar a realidade que nós estamos. É o papel do administrador. O papel do administrador não é obter resultados através dos outros? Já dei 2 conceitos de administração, hein? Administrador é tomar decisões, administrador é obter resultados através de pessoas. E aí, ó, como é que cada um está sendo individualista aí? Próxima. A organização tolhida por inúmeras formas, né? Por excesso de exigências governamentais e legais, por excesso de repartições burocráticas, por normas sindicais e relações de trabalho conflitantes, por politicamente correto. Isso dá uma vontade de ficar até irritado, né? O politicamente correto é de matar, né? São os novos reacionários pensando que são modernos. Aí, ó, qual é o valor moral de um barril de petróleo, hein? Qual é o valor moral de um barril de petróleo? Quanto você acha que deveria custar moralmente um valor de petróleo? A gente não é a moral que vai dizer isso, é a economia. Não vamos revogar isso pela moral. Se puder vender mais, eu vou vender mais caro. Se eu não puder vender mais caro, eu vou vender mais barato. Não dá para revogar a lei da economia, da procura e da oferta, dá? Não dá. A gente quer tratar isso como valor moral. Qual é o preço moral de um valor de café? Bom, o que nós estamos assistindo aqui no negócio da carne é muita coisa parecida com isso. Ou vocês têm dúvida que a carne brasileira vai cair brutalmente no mercado internacional, mesmo depois que a gente saia da crise? Ou vocês têm dúvida que nós vamos ter que abrir uma série de facilidades para os trusts internacionais virem para o Brasil depois dessa crise? Ou você acha que isso foi de graça? E aí, ó, por pressões de grupos, não há foco no bem comum. Próxima. Por órgão de controle que se superpõe, o custo do controle é maior do que o risco. Eu costumo dizer isso. Nós controlamos tanto que a gente não controla mais. Quer dizer o seguinte, se você deixasse de controlar, era mais barato. Vou dar um exemplo. Teve uma grande empresa de consultoria que aprovou o balanço da Petrobras de 2003. A mesma empresa aprovou o balanço de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. A mesma empresa. Quando explodiu o escândalo do Paulo Roberto Costa, ela já não aprovou aquele balanço, não foi? E o Tribunal de Contas também não foi. Quanto custou isso? Por que aprovou? O custo do controle é maior do que o risco. Tem todos os malfeitos, ainda tem o custo de controlar de não controlar o malfeito. Próxima. Por grupos... isso aqui também é um problema. Cada vez, erosão da autonomia institucional, que nós temos bem no Brasil hoje, cada vez mais. Por grupos organizados de consumidores, de ambientalistas, de moradores, de feministas, de machistas, de minorias raciais, sexuais, religiosas, que são os donatários da verdade. E aí se está se perdendo o sentido do comum. Imagina um reitor tendo que atender a tantos grupos. Ele acaba se localizando por esses grupos. Ele esquece o geral para cuidar do particular e vai atendendo o particular. E esse grupo pouco tem a ver com o outro, que não se interessa por aquele. Está todo mundo brigando entre si pelo seu pedaço. Lei de Muricy. Eu quero levar vantagem. O meu grupo, que se dane você, com seus grupos. Mas nós somos iguais na mesma questão? Isso não importa. Todos os dias vamos ter que administrar isso. Ou vocês acham que isso vai limitando o líder, vai limitando o gerente? Ele tem que ser um aplicador. O que acontece com isso? É a ditadura da minoria. A maioria, a democracia pressupõe
o governo, a gestão da maioria. O que é isso, consenso? A minoria pode falar, se expressar, de tentar virar a maioria. Mas chega um momento que você tem que decidir. Mas quando você começa a fazer decisões sempre com base na minoria, a maioria vira uma ditadura daqueles grupos que estão acontecendo, que vocês vão enfrentar nas organizações. Um dia vocês vão lembrar isso quando estiverem na gestão. Diretor de empresa, gerente, supervisor, presidente de órgãos. Vocês vão enfrentar essas minorias, que são minorias que não estão preocupadas com o bem comum, apenas no seu interesse específico. Daqui a pouco é outro grupo, no seu interesse específico. Daqui a pouco é outro grupo, no seu interesse específico. Quem cuida do conjunto? Essa é a questão da gestão. E aí você não precisa ser líder, basta chamar o advogado. E aí o advogado fica o personagem principal da organização. O presidente da organização não faz o que ele quer, ele faz o que o advogado manda. Ele vira um subordinado do assessor jurídico. Em vez do advogado fazer ou dar a forma legal aquilo que a gente quer fazer, a gente fica subordinado à determinação do advogado dizer se pode ou se não pode fazer. Então não precisa de líder, basta ter um bom executor das ordens do advogado. Essa é a erosão institucional da empresa privada e da empresa pública. Qualquer um pode ser nomeado. Não precisa ser gestor. Essa é uma questão que temos que combater. Próxima. Esses grupos de pressão se mantêm apartados, já disse isso. Cada um cuidando de si, né? A diferença é que antigamente eles só abriam protestos. Iam para a rua, fechavam a rua. Agora eles fecham a rua com 30 pessoas e entram na justiça com 2 pessoas e um bom advogado e ganham ação na justiça. E paralisa as organizações privadas e públicas. Mas o senso comum, eu não estou contra eles não, eles têm razão muitas vezes. Mas o problema é que nós estamos perdendo o sentido da coletividade. Está claro o que estou dizendo? E esse é um enfrentamento que nós, gestores, vamos entender. Ninguém consegue ser líder se agrada um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro grupinho aqui, outro grupinho aqui. Está fazendo isso? Tá, pode, legal? Pode. Então, como é que é o fio condutor disso no sentido do interesse global? Não se faz. Próxima. Talvez estejam por perto esses líderes, muito perto de nós. A gente não consegue identificá-los. Por quê? Liderança é função do líder, dos liderados e da situação. Sua autoridade, autonomia e independência se acham cada vez mais manietadas por forças sobre as quais exercem pouco ou nenhum controle. Próxima. O professor me ensinou que eu tenho que cuidar, entre outras coisas, eu tenho que cuidar da direção, da natureza, do caráter, da cultura, da missão da organização. Raramente os gerentes procuram mudar isso, eles querem manter o status quo. Repetir o que já está no gibi. Fazer exatamente o que sempre fez. Por isso que em administração nada se cria, tudo se copia. Essa tragédia. Ninguém quer ficar na frente. Todo mundo quer ver o que deu certo que eu vou copiar. Aí não se inova, apesar dos cursos de inovação. A gente aprende a teoria, mas o que a gente aprende na teoria não se traduz real na prática. Próxima. Incapazes de perceber além do cotidiano, do trivial, do imediato, podem mudar, mas não inovar. Aperfeiçoar o passado, mas não construir o futuro. Em atividades que tem que morrer, gente. Que a gente tem que ter a coragem de cortar. Igual não é a águia, né? Assim que ela se limpa todas as suas penas para sobreviver e voltar. É assim que tem que ser feito. Tem que terminar a atividade. Se a gente não terminar, a gente vai dar sangue a algo que tinha que morrer. Vai reformar o que não precisa mais existir. A gente tem que estar pronto a aprender a dizer não. A gente não gosta de dizer não. O Antônio Vieira tem um poema lindíssimo, que ele falava sobre uma das suas mensagens religiosas, ele fala sobre o não. Eu não sei qual foi não estou lembrando agora qual foi a mensagem que ele fez, que o não antigamente em português antigo era N, non, virou não, né? Ele fala assim, por mais que você leia o não pelo verso ou pelo anverso, ele é sempre não. Por mais que você adocique o não, ele é sempre amargo. Por mais que você enfeite o não, ele é sempre feio. Tá certo? E vai por aí, o Antônio Vieira.
A gente precisa aprender a dizer não. Bom, eu já me quebrei com isso antigamente, porque eu era jovem, que eu gostava de namorar, mas as meninas me diziam não, eu achava que era não mesmo. Eu custei a descobrir, só velha eu não estava mais, não tinha mais chance. Que muitas mulheres falam, pois não é sim, e o pois sim é sim no Brasil, e o pois sim no Brasil é não. E muito não era assim, eu não entendia. Algumas já velhas me diziam assim, você não teve comigo porque você não quis. Como eu disse não, você era para insistir, eu não insistia, eu era tímido. Baixinho, feio, gordinho, como é que eu ia me dar bem? Eu não desistia, perdi a chance. Eu achava que o não era não, que o sim é sim, né? E tudo que ficar fora disso não é verdadeiro, né? É bíblico isso também. Eu achava aquilo ao pé da letra e me quebrei. A gente tem que entender as circunstâncias. E aí, sempre me dei mal. Sem líderes, a sociedade perde o controle de seu próprio destino. Próxima. Aí, ó, líderes de verdade raramente sobrevivem nas organizações castradoras da sociedade globalizada. A judicialização da política e da gestão das empresas. Esse famigerado TAC. TAC é termo de ajuste de conduta, que o Ministério Público pede, né? O cara passa no concurso, promotor de justiça, jovenzinho. Aí ele chega para um dirigente público ou empresário, assine um TAC. Sabe por quê? Aí você tem que assinar um TAC dizendo tudo que ele quer fazer. Ele, em vez de ganhar a eleição ou assumir a direção da empresa, ele vira Ministério Público e manda em você através do TAC. E ele não tem que fazer o que ele tem que fazer, que é entrar na justiça contra você porque você fez uma ilegalidade ou não, como serviço público ou como empresa privada. Então, é a indústria do TAC. Aquilo que seria positivo virou uma deformação. E todo mundo assina TAC. Estou fazendo a campanha para a gente não assinar TAC. Obrigar o pessoal do Ministério Público a trabalhar, entrar na justiça, e o juiz vai decidir se a gente está certo ou se está errado. É a deformação, a fragmentação por demandas, instituições não ajustadas ao particularismo de pleito e perda de conceito do bem comum. Próximo. Quanto maior a dispersão de valores na sociedade, maior a variação de comportamentos. Vocês já conhecem isso bem, mas isso é importante. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão conseguir bons empregos nas organizações. Nem estágio. Vamos lá. Próximo. Vocês conhecem esse gráfico. Na crise, a geração da crise de 29, aquela geração do meu pai, meu avô, bisavô de vocês, aqui, ó, frugalidade, combate ao desperdício, o Fordismo, o Taylor, né, o Gulick, eles trabalhavam sempre no combate, dificuldades da Primeira Guerra Mundial, da crise de 30. Era uma geração que tinha hábitos muito comedidos. Meu filho, você está deixando esse dedinho de arroz aqui no prato, você não sabe quanto custa isso, quantos trabalharam. Já ouviram isso? Então, essa geração era assim, ó. Portanto, era muito fácil. Todo mundo fumava ou ninguém fumava. Todo mundo fazia exercício ou não. Os valores eram os mesmos. E os comportamentos, os mesmos que eu digo, é muito próximos. E os comportamentos também. Você tem pequeno e estreito. Quando você vai ampliando, o que acontece? A geração da Segunda Guerra Mundial, patriotismo e coletividade. O Kennedy, povo americano. Não pergunte aos Estados Unidos o que você quer dos Estados Unidos. O que você oferece ao povo americano. Né? O De Gaulle, o Churchill, eu digo aos ingleses, né? Só tem duas... Eu só podia se prometer na posse dele. Eu só prometo 3 coisas. Eu só prometo 4 coisas. Sangue, suor e lágrima. E muito trabalho. Mais nada. Olha, a geração, a lógica era o patriotismo, o nacionalismo. O Glenn Miller era o maior artista de orquestra do mundo, largou tudo para ir tocar banda na guerra. Claro que morreu. Ele, metade da banda. E o famoso Exupéry, do Pequeno Príncipe, foi para a guerra para pilotar avião. Também morreu. Poeta mundialmente conhecido. Já naquela época. Você veja, a lógica, o conceito, era um pouquinho mais... A lógica dessa gente era o patriotismo e o nacionalismo. Os caras morriam por ideias e por conceitos. Essas coisas, quanto maior valores homogêneos, quanto maior comportamentos homogêneos. Tá certo? Mas aí anda mais. A minha geração dos anos dourados. Pô, já ficamos na boa, né?
Outro dia, tem gente que pensa que é proibido proibir uma frase do Gilberto Gil ou do Caetano Veloso, que fizeram a musiquinha. Imagina, aquilo era um slogan de todos nós, do Juventude da década de 60. Né? As mulheres rasgavam o sutiã, né? Não queremos mais sutiã, direitos iguais, a pílula fez a independência, uma porção de coisa, e a gente sejamos realistas, era o nosso grito de honra, pensamos o impossível. A gente era super individualista, geração hippie, todo mundo pegando dos seus baseados, começando aquela, né, festival de Woodstock, toda essa história, Jane Joplin, a nossa heroína, e a gente só pensava na contracultura e no individualismo. Parece que era coletivo, mas a gente estava cuidando, todo mundo se dando bem. Ganhando, o pessoal, nossa geração garantiu, aí veio nossos filhos, ó, geração X, que só viram o Muro de Berlim, a internet, a globalização e os hippies, os patricinhas e os mauricinhos. E o resto. Eu fico pensando, agora, geração Y, a Rede Globo, há uns 2 anos atrás, fez a maior reportagem da importância da geração Y. Eu fiquei às gargalhadas. A geração Y é que tem maior desemprego, nós já tinha naquela época. Eles estavam falando para a geração Y que estava na universidade, não a geração Y que estava morrendo nos subúrbios das grandes metrópoles do mundo e que estavam se tornando radicais nas grandes metrópoles do mundo. É a geração que se constitui em tribos, em risco totalitário. Nós estamos vivendo um risco de perda de democracia. A geração perdida. É primavera árabe ou é inverno europeu? Onde os jovens dos banlieues, dos subúrbios de Paris, não se sentem nem franceses nem árabes, mas queimam carro todas as noites. Ou de Bruxelas, ou de Londres. Aonde é? Ou do Rio de Janeiro? Onde ele se torna empregado do tráfico? E não tem importância se morrer logo? Essa é a geração Y e Z. Essa cultura, quanto maior a dispersão de valores, maior a dispersão de comportamento. A gente tem na mesma família aquele que fuma um baseado e aquele que é crente. É isso? Quanto mais pessoas completamente diferenciadas com a mesma criação. Um fuma pra caramba, outro nunca botou um cigarro na boca. Na minha geração, o maluco que não fumasse era maluco. Só podia ser doido. Como é que o cara podia entrar no banheiro escondido, fugindo do chefe de disciplina? Que tinha um chefe de disciplina no colégio. A gente entrava no banheiro e todo mundo fumando que nem uns loucos. Imagina hoje, tem gente que fuma pra caramba, até outras coisas, e tem gente que não fuma nunca, não é isso? É. Então, os comportamentos variam. Tu acha que as empresas não perceberam isso, hein? Ah, perceberam. Então, vamos ver o próximo. Aqui, ó. O grau de dispersão de valores que as pessoas adotam num determinado ciclo histórico tem efeitos decisivos na forma como ele se comporta. Quanto menor a dispersão, mais estreitos são os limites de variação de comportamento. Quanto maior a dispersão, mais amplos são os limites de variação de comportamento. As organizações assim se transformam em seitas. Por quê? Eu vou selecionar só aqueles ajustados a mim tipo de perfil. Quando eu vou selecionar, por que a empresa diz assim, aquele veste a camisa? Não é verdade? Então você tem pessoas diferenciadas. Tem pessoas que hoje, se você liberasse numa unidade de trabalho, deixar todo mundo livre, cada um vai fazer uma coisa diferente, vai ser uma confusão danada. Então tem que manter. Então, para não ter isso, você escolhe pessoas afins. Quando você começa a selecionar pessoas que pensam iguais, você está formando uma seita. É a seita de adoração ao trabalho. E aqueles que não colocam esse discurso nas organizações, normalmente são rejeitados. Hoje, a empresa, ao invés de selecionar por competência, ela seleciona por atitude. Não é isso? Ela está falando cada vez mais. A entrevista é fundamental. O que é que você faria? Eu me lembro. Imagina, Leoci, está na hora, né? Não, ainda tem um pouquinho. Leoci, eu era jovem, naquela época, quem conseguia coisas com as garotas era militar, né? Era estudante, tinha que ser militar. Aí eu me meti a ser piloto da FAB. Passei na prova, passei em tudo. Aquele exame de vista era dificílimo e a última coisa era a entrevista. Exato, isso já era assim. Agora é a empresa que é assim. Aí o cara começou a me perguntar o que eu queria ser se eu não fosse piloto, o major psicólogo. Aí eu falei, olha, eu gostaria de ser ou professor de história
ou professor de matemática. Ele olhou para mim assim, mas como? Aí ele olhou minha ficha e não falou nada. De noite, o meu pai me disse, ó, o professor vai a sua entrevista, você foi reprovado. Como é que o senhor sabe? Porque ele é meu aluno na escola de formação, na escola superior, como é que chama, ali no Galeão, que o papai era professor lá. O papai é o patrono da profissão, meu pai, que me honra muito, e também me dá muito ônus com isso. Mas a escola... Não, da aeronáutica. Da aeronáutica. Ele era professor lá e o cara era estudante. E ele viu o meu nome e falou, vou reprovar. O senhor quer que aprove ou não quer? Eu não vou aprovar, acho que ele não pode ser. O papai, não, então corta. Foi a melhor coisa que ele fez. Eu seria certamente um mau militar. Mas, é exatamente, estou dando o meu exemplo para vocês. Vocês chegam lá e começam a falar uma porção de coisas sem estar no discurso alinhado com a realidade, e esse não vai vestir a camisa. Ele te exclui. Você pode ser o quadro mais competente, mas você não tem o espírito da empresa. Por outro lado, você está trabalhando numa empresa há algum tempo. Aí você, aniversário do filho do seu primo, que você não vê há muitos anos. É assim, a gente se afasta dos primos, ele convida para o aniversário do filho dele. Aí você chega lá, uma porção de gente. Aí você encontra um colega do trabalho. Com quem você fica a noite toda? Com o primo, com os parentes ou com aquele colega do trabalho? Pois é. É assim, por isso que as empresas escolhem você. Porque você não vai escolher o seu priminho, você vai escolher o colega de trabalho. E se você não tiver essa... Porque ele escolheu certo. Então, vocês têm que entender essa lógica das organizações, que estão se transformando em seitas. Seitas de adoração ao trabalho. O resto vai ficar fora. É duro, mas é verdade. Próxima. Uma sociedade litigiosa, vale a pena pagar o preço? Quer dizer, as decisões cada vez mais tolhidas, é preciso consultar o advogado, como disse. A justiça pode prevalecer, porém um preço muito alto para a genuína liderança. Próximo. Estou correndo, hein, Leuci? Olha lá. Correr o risco da ousadia gerencial costuma levar a situações, jogar seguro, fazer o que está no gibi, como disse. Os custos da incerteza e dos erros genuínos somem. Não há como exercer cargos públicos sem ações judiciais. Hoje não há chance. Quer aceitar um cargo público de direção, vai ter ação judicial depois que você sair ou antes. Não tem chance. Vai ter uma ação judicial que você vai ter que enfrentar. E aí, ó, os líderes são fracos ou fogem dos riscos gerenciais. Ou o pecado da omissão. Quem não faz nada se dá bem, é até promovido. E a gente não controla o custo disso. O cara que não faz nada acaba sendo promovido. Alguns viram até presidente da República. Ou não é? Escolhe uma incompetente e o outro incompetente. 2 vezes. Não é brincadeira. É isso que dá. Porque você não pune a omissão. Cuidado com os seus subordinados que são omissos. E não sejam deles. Também. Próxima. O excesso de controle, mesmo bem intencionado, conduz a instituições lobotomizadas. Quando você queria botar você não faz mais isso, não faz, Leuci? Lobotomizam as pessoas ainda? Fazíamos a operação na cabeça do cara e o cara ficava completamente débil mental. Próxima. Reduto autoritário da sociedade brasileira. Vou repetir, é a organização que discrimina o negro, a mulher, o portador de deficiente, o velho, o idoso. E é por isso que a gente tem que entender que a lei diz que faz isso, mas a realidade da organização não faz. Poucas mulheres são gerentes, e quando são, ganham menos. Não há mulher muito poucas, porque ainda há esse conceito. No mundo inteiro, aliás, não é só aqui. Aqui é mais grave. E são muito mais vítimas do assédio. Agora é bullying, né? Próxima. Então, vamos passar isso aqui, porque senão eu não vou acabar o tempo. Depois a gente fala isso, tá bom? Vamos para lá, vamos para frente. Mais um pouquinho, vamos lá, vamos passar. Depois a gente fala mais essas coisas. Aqui, deixa eu falar aqui, porque isso aqui eu não resisto. A formação pervertida do capitalismo brasileiro. Isso é direto para a nossa esquerda. A esquerda brasileira nem leu o Manifesto Comunista, quanto mais a orelha do livro Capital. Né? Mas o Marx, no texto dele, ele dizia que a essência da luta de classes é entre a burguesia modernizante na cidade e a aristocracia rural. Que essa luta se dará para transformar quando a burguesia modernizante, que vão se lutar, e que a classe trabalhadora, então, nesta luta, vai se emergir para fazer a ditadura do proletariado. Está claro ou não?
Então ele nunca falou em democracia. Nem ele, nem Lênin. É ditadura do proletariado. Muito bem. Ele e Lênin. O que aconteceu no Brasil? Essa é a história assim. No Brasil, a nossa elite rural, a aristocracia rural, se transformou em burguesia modernizante com dinheiro do Banco do Brasil. Não vou repetir. O sujeito que era o dono dos engenhos no Nordeste, ou o sujeito das terras lá no Sul, do gado, esse cara com dinheiro do Banco do Brasil, do Banco Público, se transformou na burguesia modernizante. O presidente dava um dinheiro pelo Banco do Brasil para fazer a empresa campeã. Já ouviram isso, não? Não? Agora no BNDES, com as empresas campeãs, JBS, ou Norberto Odebrecht. Posso falar ou vocês querem que eu volte para trás? Quem é que fez a indústria do papel no Brasil? Como é que foi? A indústria do ladrilho, como é que foi? Qualquer indústria que você quiser. Os ciclos modernizantes do Brasil, de Delmiro Gouveia, que ninguém ouviu falar, e de Barão de Mauá, que todos ouviram falar, não foi com isso. Foi sufocado pelo Estado brasileiro. Então, aqui no Brasil, a burguesia modernizante foi a aristocracia rural. O que dizia Marx? É que haveria uma relação tática entre a classe trabalhadora e a burguesia modernizante quanto o adversário mortal, que é a aristocracia rural, que é o anacronismo. Aqui não houve essa aliança, porque a aristocracia rural se transformou em burguesia modernizante. Quem era o dono, quem é que foi o camarada que criou, por exemplo, o grupo Votorantim, do cimento? Era um empresário, não, um ruralista do campo do Nordeste. Está certo? Está entendendo, não? Está claro o que estou dizendo? Então, essa é uma deformação do nosso capitalismo, o que significa que o nosso... E a esquerda brasileira não consegue compreender isso. Que a nossa história do nosso capitalismo é diferente do capitalismo que a gente acha que é o capitalismo inglês, o capitalismo alemão, que foi analisado por Marx. Próximo. Sim, o Glauco de Paiva, estou a falar. Contradição, essa aqui eu me lembro, eu era estudante como vocês aqui em 68, eu sou antigo, hein? Formei em 70, a maioria não era nem pensava em nascer aqui. Eu sou velhinho, hein? Aí, o Glaicon de Paiva era um professor, o exemplo da direita brasileira. Todo mundo que esculhamba a Revolução de 64 tem que esculhambar o professor Glaicon de Paiva. Era civil, professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele entrou na sala, começou a fazer uma palestra para a gente, e eu sentadinho como vocês, ele disse assim: o empresário brasileiro é um híbrido roedor. Tem a voracidade do rato e a coragem do coelho. Eu fiquei chocado com aquilo. Por quê? Porque até agora, até pouco tempo mesmo, não? A gente está vendo o que está acontecendo aí, né? Tudo financiado pelos bancos públicos. Ele não tem nenhuma coragem de botar o dinheiro dele e tem uma voracidade de ganhar tudo. Tá certo? Com dinheiro público. A direita dizendo isso. Direita e esquerda são tão extremos que você vai aproximando, vira uma ferradura. O discurso e a prática da direita é o mesmo discurso e a prática da esquerda. Eu tenho feito uma brincadeira. Eu pego itens tenho feito mesmo. Eu pego itens base do... Como é que chama? Do programa partidário do Partido Nazista. E tenho mostrado para algumas coisas que pessoas que se dizem de esquerda. E é muito engraçado que eles dizem que concordam. Eu fico rindo. Tenho feito isso dentro do conselho. Onde se diz de esquerda. O cara não sabe o que está falando. Porque o discurso da direita e a prática da direita. Como é que era o Hitler? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Olha só que coisa bonita, hein? Aquele vagabundo que matou milhões de pessoas. Né? Como é que era o da esquerda? Né? O Mussolini. O Mussolini era líder do Partido Socialista Italiano. Virou chefe do Partido Fascista Italiano. É muito engraçado isso. E os caras não sabem o que eles estão fazendo com o meio de... Tem muita gente que é fascista de discurso de esquerda ou discurso de direita, mas de prática fascista. Nesse país hoje. Se colocando como esquerda. E como realmente democratas. E são fascistas. No parlamento, na casa civil, na casa militar, no cacete a quatro. Tem todo lado, a gente encontra gente assim. Fascismo de direita e fascismo de esquerda. Tá certo? Separa. Quando chega, é a mesma prática. Vou lembrar, hein? O Partido Nazista era Partido Nacional
socialista, dos trabalhadores alemães. Pega o programa do nazista e me mostra, professor, para algumas pessoas, ver se eles concordam. Você vai tomar um susto. Os caras vão dizer que concordam plenamente. Porque o Estado é tanto um quanto o outro. É a resolução de todos os problemas. Vamos lá. Delmiro Gouveia e Barão de Mauá, eu recomendo a vocês. Delmiro Gouveia foi um grande empresário, o primeiro a explorar no Nordeste do Brasil o potencial hidráulico e hidrelétrico de São Francisco. E ele foi assassinado, tá certo? Na época, a empresa dele, que era no interior das Alagoas, hoje Delmiro Gouveia, a cidade da Pedra, simplesmente essa cidade tinha o melhor padrão de vida do Brasil no mundo. O melhor padrão de vida do Brasil. Era uma cidade no interior, pequenininha, com energia elétrica. Não tinha energia elétrica no Rio, mas tinha lá, Rio de Janeiro. O que mostra que aquela cidade, aquele estado, aquelas regiões, não está condenada à desgraça. Está condenada à desgraça, não. É que falta empreendedorismo, realmente, atividade. Mas esse foi morto, assassinado. Sabe o que fizeram com a fábrica dele? Quebraram a fábrica e jogaram às margens do Rio São Francisco, onde estão até hoje. Basta ir lá para ver. É. Exatamente isso. Claro que ele deu uma guarda-chuvada aqui na Rua do Ouvidor, na confeitaria Colombo, no vice-presidente da República, e teve que sair correndo, na virada do século, para ele não ser preso. Né? É engraçado essas coisas, né? Vamos lá, próxima. Vou passar aqui o Welliby, isso aqui. Vamos lá, vamos para mais um pouquinho, para o meu professor. Então, analogias equivocadas. Então, a crise de 29, tão falada, teve um regimes totalitários. Se a gente olhar, regimes totalitários que funcionaram pela esquerda e pela direita. Stalin, Lenin na Rússia, Hitler, funcionaram economicamente, deu Volkswagen para o povo alemão, etc. Tinha também... Quais são a crise gerou Getúlio Vargas no Brasil, com a Revolução de 30. Gerou, certamente, a ditadura de Salazar em Portugal, de Franco na Espanha. Quer dizer, a crise de 29 foi resolvida pelo Estado. O que nós estamos pensando é que essa realidade existe ainda aqui. Né? Então, vamos lá. E aí, o foco na eficiência do Estado, que se deu nessa época, pela direita e pela esquerda, deu certo. O Estado do bem-estar social. A revolução distinta, que no Brasil começa a gestão profissionalizada. A nossa profissão surge aí, em 1938, com o nome de técnico de administração. A nossa profissão teve um enorme papel da saída do Brasil da crise de 30. O primeiro plano econômico feito no Brasil, primeiro plano de planejamento mesmo, primeiro orçamento público, foi feito num órgão onde só tinha técnico de administração, por concurso. Eram os maiores salários do serviço público da época, 1948. Nossa profissão foi criada em 39. Tá certo? Então, vamos lá. A história... Volta. A história se repete. Como o administrador se coloca? Próxima. E aqui é preciso que a gente entender. Esta é uma questão fundamental para a gente compreender. A nossa formação toda é no sistema de produção, em que o lucro advém da exploração do trabalho assalariado. Todo dia vocês ouvem isso. Isto é uma realidade que está acabando no mundo. Nós estamos em fase de transição. Nas sociedades mais modernas, isso já acabou. Nós estamos discutindo classe trabalhadora, gente, com os conceitos que Marx, Lenin e os teóricos utilizavam no século XX. Isso não existe. A mais-valia... Esses conceitos, que a gente podia depois falar só sobre isso um pouco, outro dia, quando você me convidar de novo, tiver essa ousadia ou essa loucura, esse tipo de questão está indo para uma outra forma de sociedade, em que o sistema de consumo e de crédito, em que o lucro se dá pela exploração dos desejos de consumo. E aí não é mais a classe trabalhadora o personagem central, como a gente fala. O emprego está em extinção? Tá. Quem vai acabar com o emprego não é só o robô, não. Ou quem está acabando com o emprego. O robô está acabando muito. Não é só os terceirizados, como essa bobagem que estão falando aí, como se fosse... Né? Então, cada um falando mais bobagem do que o outro. Quem está mais tirando o trabalho dos trabalhadores são os clientes. Por quê? Quando você expede uma passagem
pelo computador e marca a sua passagem, você está tirando milhares de empregos de pessoas que trabalhavam nesse sistema todo. Quando você vai a um quilo, você está tirando uma porção de empregados que trabalhavam naquele lugar. Quem está tirando, quando você faz tudo, o que está acontecendo hoje é que o cliente está sendo colonizado pelo mercado. Você trabalha para o mercado e não ganha mais por isso, paga mais caro. E tem menos emprego para quem trabalhava naquilo. Está claro, não? Tudo que vocês fazem aí é substituindo os empregos. Quem mais substitui os empregos não são os robôs, como você gosta de falar. São os robôs também, mas quem mais tira? Somos nós, clientes. E essa sociedade faz com que não se centra mais no sistema de produção. O cara que fala isso está falando do passado, está falando do século XVIII, XIX, está bem 20. Mas não está falando do mundo moderno. O mundo moderno, a sociedade se dá pelo consumo que você deseja. Você nem... Antigamente se diz, né? A economia... Era importante, a lei fundamental da economia, né? Fundamental era claramente você gerar a necessidade da pessoa, que gera a oferta, a procura que gera a oferta. Não é isso que se fala? Mentira isso hoje. O que gera hoje é a oferta que gera a procura. Você não está interessado em comprar rapidinho um iPhone 8? Porque o 7 já era. Você não está pensando no 8? Fala a verdade. Nem consegui comprar o 7, mas que eu estou pensando no 8 e vou para a fila às 4 da manhã para comprar. Ou não vou? Você precisa do 8? Gente? Você nem sabe qual é, mas você já está pensando nele. A oferta é que está gerando a procura. Isso muda completamente o fato econômico. Os professores precisam pensar nisso, os alunos também, a classe dominante também, a classe empregada também, os operários, os clientes. O mundo mudou e a gente não mudou com eles. A gente está pensando dentro dos padrões antigos, como se o sistema de produção, eu fico a classe trabalhadora, meu amigo, nós temos 15 milhões de trabalhadores no Brasil hoje, terceirizados. Terceirizado é a escória da classe trabalhadora hoje. Não tem direito a nada, que os sindicatos não querem incluí-los neles. Quando é que as sociedades avançadas resolveram o problema de terceirizados? Na década de 50, nós estamos 80 anos atrasados. Sabe por quê? No Brasil, da década de 40 e até hoje, você só tem um tipo de emprego: carteira assinada por prazo indeterminado. Carta del lavoro, que nós copiamos de Mussolini, Benito Mussolini, fascista. Sabe quantos contratos de trabalho tem na Itália hoje? Mais de 20. E no mundo? Você acha que alguma empresa consegue, a Hyundai, consegue fazer um carro em 15 segundos sem terceirizar tudo? Como é que ela faz? É tudo terceirizado. E globalizado ainda por cima. Por isso que o carro sai em 15 segundos. Ou não? É. E a gente está discutindo que aqui só pode terceirizar atividade meio ou atividade fim. Isso é uma bobagem que o Tribunal Superior do Trabalho fez, que atrasa o Brasil há muitos anos. Você pode o meio, mas não pode o fim. E aí a Petrobras, quando ela faz uma concessão de petróleo para uma prospecção, ela está terceirizando quem? Aí um juiz do trabalho do Rio de Janeiro, que tem 25% da mão de obra terceirizada no Justiça do Trabalho do Rio, ele multa o empresário porque ele terceirizou a atividade fim. E ele tem empregado terceirizado que trabalham para ele para atividade fim. Do lado dele. Estou falando da Justiça do Trabalho. Quantos terceirizados tem lá? Ah, sim, não pode terceirizar fim. Você acha que aqueles caras que te atendem na alfândega, na chegada do aeroporto, não são terceirizados? Ou tu acha que aquilo tudo é Polícia Federal? Isso é de uma hipocrisia e de um cinismo que não tem termo, não tem fim. Nós estamos falando, nós fomos nos últimos países do mundo, ou o último, a libertação dos escravos. Nós estamos tratando os trabalhos trabalhadores como a escória da classe trabalhadora, com um discurso de esquerda e de direita absolutamente desrespeitoso a essa questão. Nós temos que desprecarizar o trabalho terceirizado, até porque não existe mais isso. Isso está deixando de existir. O que mexe no sistema econômico é consumo e o crédito. Por isso que, quando houve a crise de 2008, o nosso presidente da República, Lula, foi correndo para o consenso de Washington, que ele falava mal. Lembram disso? Os 20 países maiores do mundo, o Brasil, 7ª, 8ª economia, estava lá para sustentar o sistema. Ou não foi? Foi. Foi. Então é exatamente isso aqui, ó. Porque você tem que arrumar crédito. Por isso que você está arrumando
cada vez mais facilidade de crédito para aposentados, que quer comprar um iPhonezinho para o neto, e ele se endivida todo. E deixa de comprar o remédio dele. E morre. Aí o neto se dá mal, porque não tem mais o vovô para comprar um iPhone para ele. Porque ele morreu porque não tomou o remédio. Próxima. Vamos lá. O velho não acaba de morrer, nem o novo consome nascer. Gramsci, um autor italiano comunista. Exatamente isso. O velho não morre, que é a velha forma econômica. Nós estamos com um discurso velho, num novo que precisa nascer. Porque a realidade econômica do mundo hoje, globalizado, é outro. O Brasil está fora desse contexto do mundo. E uma das coisas boas que a gente conseguiu internacionalizar, a gente acabou de começar a matar. Estamos vivendo essa crise. Próximo. E aí você tem alguns exemplos gerais. Estou terminando, hein? Vamos mais um pouquinho. Exemplo das consequências práticas e inevitáveis no cotidiano da sociedade globalizada. No Brasil, não, no mundo. Olha aqui, ó. Fim dos planos públicos de previdência no mundo inteiro. Vocês estão discutindo previdência só aqui no Brasil, é? Isso é questão do mundo inteiro, gente. Bom, qual é o problema, e de plano de saúde? Qual é o problema do Trump? É acabar com o plano do Obama, não é? Exatamente isso. Qual é o problema da França? É aumentar a idade para 65 anos. Lá são 62 que aposenta. Ah, sim. Sabe como é que até 1962, já que falei em 62 anos, na França, lembrei de 62. No Brasil, a Previdência Mundial começou com Bismarck em 1870 na Alemanha. Aquela época chamava Prússia. No Brasil, começou em 1923, na Lei Eloy Chaves. De 23 até 1962, que é ontem, para mim já era participante ativo das questões. 62, sabe quantos anos só se aposentava no Brasil? Não? Quem acha que não tinha limite de idade no Brasil? Sabiam quantos anos? 55. Ah, sim, mulher era diferente do homem? Não. A mulher de 23 a 62 se aposentava com 55 anos. O homem também. Não contava tempo de serviço, não. Era a idade. Esse negócio de tempo de serviço é uma criação brasileira. Qualquer coisa, como dizem, né, que não é jabuticaba e que só tem no Brasil, eu não sei porque essas bestas do governo não falam essas coisas. Nós mudamos a Lei Eloy Chaves em 62 por um discurso moral, governo João Goulart. Era preciso, porque os trabalhadores pobres começavam a trabalhar com 14 anos, naquela época podia trabalhar, e só ia se aposentar com 55. As mulheres também, só com 55, trabalhavam 41 anos. Enquanto que o filho do rico é que estudava até 20, só ia trabalhar com 20, e ele se aposentava só com 55 anos. Então ele trabalhava 35 homem e 30 mulher. 35 os dois. Aí se criou em 62, 30 mulher, 35, 25, não sei o quê. O presidente da República aposenta, como o Fernando Henrique, com 48. Né? E aí vai para todo mundo. A gente já teve racionalidade. Certamente o Equador, o Biafra, deve ser, essa discussão não se dá. Mas tu acha que na França a mulher não aposenta, é diferente? A mulher vive mais. Estou botando questão quente para provocar. Olha aqui, isso é de gestão. Uma coisa eu quero ser beneficiário, outra coisa eu sou gestor. Como é que eu fico nisso? No Brasil, tinha cálculo atuarial de previdência. É capaz, no estudo de previdência, não tem nenhum atuário lá. Se você não joga, quanto mais aumenta a vida, a esperança de vida, mais... Aí o cara diz, não tem déficit na Previdência, vamos provar, vamos fazer agora uma coisa. Como é que não é? Essa questão não é só essa. Não é que não tenha déficit, tem, mas claro que não vão provar nada, mas se não tivesse, também tinha que ter, porque você não tem problema. Se você se aposenta com 40 anos, 45, e vai morrer com 80, você vai trabalhar, você vai receber mais tempo benefício que você paga. Não tem sistema que resolva isso. Tem mais. Só pode participar da Previdência quem contribui. Se você começa a colocar na Previdência quem não contribui, se você entende que a mulher precisa ser beneficiada, e acho que entendo que no Brasil ela tem outras coisas, tem outras missões, outras tarefas, outros turnos, então você tem que tirar dinheiro do orçamento, não da Previdência, e pagar uma bolsa de apoio à mulher, como você tem a Bolsa Família. A mesma coisa com o trabalhador rural. Quando você bota 14 milhões de trabalhadores para a Previdência pagar, somos todos nós que estamos pagando e quebra. Está claro a gestão?
É isso que a gente está dizendo. Tem que pensar um pouco nessas coisas. Não estou dizendo que o governo está certo ou errado, não. Todos os governos mexeram mal na Previdência. A Dilma, o Lula, o Fernando Henrique, eles vêm mexendo tudo errado. Aí, ó, acabou os planos públicos de saúde, aí, ó, de desconstrução das conquistas sociais históricas da classe trabalhadora. Flexibilização das leis do trabalho é discussão em todo o mundo, só não se consegue aqui no Brasil. O Brasil é um país adorador da inércia. A Constituição é de 43, tem 80 anos. A economia era outra. Isso é um cadáver insepulto de um regime fascista, onde um Getúlio esperto chamou um intelectual Oliveira Viana, genial Oliveira Viana, e ele criou um sistema. Ele falou assim, olha, vou criar a contribuição, se copiou o fascismo de Mussolini, vou criar a justiça do trabalho com a junta de conciliação e julgamento, um representante do sindicato, do patrão, um sindicato do empregado e o juiz togado. Esse trio aqui é que vai decidir na justiça do trabalho, tá claro? Eu dou um dinheirinho para o sindicato dos patrões, desculpa, aqui é sindicalista, e um dinheirinho para o sindicato dos empregados. E vocês ficam tudo com contribuição sindical, que naquela época chamava imposto sindical. Aí agora a gente fez mais, tem o imposto sindical, chama-se contribuição sindical, tem a contribuição confederativa, tem, que é o imposto sindical com fraque e gravata, tem a contribuição assistencial e tem até a contribuição associativa, que é quando você é sócio do sindicato sindicalizado. Isso acabou na Itália, um sindicato só por categoria. E aí você tem 16 mil sindicatos no Brasil. Deve ter menos de 800 na economia alemã. Acho que a economia alemã é um pouquinho maior do que a nossa economia. E todo mundo sustentado. Vê se querem acabar, nem o sindicato de empregado quer acabar com essas contribuições, naturalmente, nem os sindicatos dos patrões. Sabe por quê? Ambos ganham. Acabou-se com a justiça do trabalho, com as juntas de conciliação e julgamento, há uns 10 anos atrás, ou um pouquinho mais. E aí, ó, educação, bem privado, né, e de responsabilidade individual. A Constituição ainda nossa diz, e é verdade, tem que dar, só que a gente está cuidando da educação no nível superior. Temos que estar cuidando da educação do jovem, do primário e de médio, que as pessoas entram cada vez mais, isso que é desigual. Aí você começa a criar FIES, ProUni, supermercado de ensino, degradação da escola pública, fábrica de cretinos, no sentido técnico. O cara tem opinião sobre tudo e não estudou e não leu sobre nada. Se vocês estão numa escola especial, com professores especiais aqui nessa escola Universo, vocês aproveitem essa oportunidade para o estudo, e não é quando formar, não. É agora vão ter que estudar mais depois de formado. Próxima. Agora, o que é o novo papel do Estado? O papel do Estado é de ser agência cooperativa do Estado da sociedade de mercado, mero executor da soberania do mercado. Das 100 maiores economias do mundo, 51 são empresas privadas. Mobilizar recursos públicos em apoio às organizações privadas e à expansão dos créditos. E tem mais. Próxima. Aí vem, ó, a simbiose Estado-mercado, garantia de disponibilidade contínua de crédito e capacidade também contínua dos consumidores em obtê-lo. A lógica da economia não é consumo e crédito? O Estado tem que dar consumo e crédito para a gente poder gastar. Não é o trabalhador. No mundo inteiro, estou falando, hein? Não é só aqui, não. Aqui a gente está resistindo. Estado a serviço do mercado. Os lucros derivam da exploração dos desejos de consumo e do endividamento crescente. Próximo. Essa é outra discussão. O bandido bom é bandido morto, né? Uma frase célebre, né? E o politicamente correto, né? Dos direitos humanos. Os medos são muito diferentes, concretos e difusos, mas se alimentam. Os políticos, o Estado e os vendedores de mercado transformam o medo num negócio bem lucrativo, né? A gente viu agora essas greves dos presídios lá no norte do Brasil, né? Nordeste, como é que surgiu? De repente começou e de repente acabou. E parecia que nunca tinha havido greve de presídio, nem confusão em presídio. Sempre existiu, isso não é novidade nossa. Aí está aí, ó. O Estado subsidia e terceiriza volume crescente de funções que antes exercia diretamente, inclusive nos presídios. Nós estamos falando lá, era de presídios privatizados também. Próxima. Aqui, ó. Para terminar, professor, efeitos colaterais negativos. Cada vez mais vamos ter perda de liberdades individuais, cada vez mais vamos ter perda da democracia.
Essa é uma questão que nós temos que combater como cidadãos e como atuantes protagonistas, como gestores nas organizações. Aqui, ó. Essa é uma questão, o estado do modelo estado social, de uma comunidade inclusiva para um estado de proteção pessoal contra as massas de deserdados e de excluídos é a alavanca da segurança e do controle do crime. Cada vez mais a gente bota grade para prender as pessoas de bem, porque as pessoas do mal estão livres. A gente está cuidando mais, e isso cada vez custa mais. Você tem mais soldados dos exércitos privados de vigilância e segurança privada do que da polícia do Estado. Próxima. Não são as variáveis econômicas, as prioridades clássicas, a que afetam o desenvolvimento, são as instituições. É com essa questão que nós devemos focar, nós profissionais de gestão. As instituições são as variáveis decisivas. Não se debate a construção de instituições no Brasil. O máximo que a gente fica discutindo é estatização e privatização. Essa é uma babaquice monumental, que nós não se discutimos, que hora vai ter que estatizar, hora vai ter que privatizar, que não tem problema. Mas quais são as instituições? Isso a gente não discute aqui. Qual o tamanho da instituição? Uma não é melhor do que a outra em si. Diferentes ciclos do processo de desenvolvimento de um país vão gerar necessidade de privatização ou de estatização. O privado não é melhor em si e o estatal não é melhor em si. Ambos têm momentos que são melhores em determinadas circunstâncias. Tá ok? Vamos lá. As reformas institucionais não podem ser produto das crises e circunstâncias extraordinárias ou episódicas. Agora descobrimos o negócio da carne. Sai todo mundo da Anvisas aí, regionais, fiscalizando tudo como se é para o mercado. Isso acaba sempre levando uma grana. Não tem jeito. E assustando as pessoas. Agora por quê? Porque a crise não tem que... Não é a crise que determina. Vamos fazer uma lei agora. Isso nunca dá certo. O problema brasileiro não é cognitivo. Não muda porque não saiba, mas porque não quer mudar. Esse é um país que adora a inércia. A dificuldade que vocês vão ter como gestores é fazer sair daqui para colocar aqui. É muito mais cômodo continuar aqui. Adoradores, e o papel do administrador é transformar o tecnicamente novo no economicamente produtivo. A gente não é agente de mudança? Com a agente de mudança, a gente vai ter que enfrentar isso. Não como salvadores da pátria, mas entendendo como é que eu vou dar a volta nisso aqui para poder fazer a transformação, a mudança, o novo objetivo. Próxima. A utopia do passado e a utopia do presente. Os reacionários são exatamente iguais aos revolucionários. O reacionário é o sujeito que tem a utopia, o cara que a gente pensa conservador mesmo, aquele conservador, direitaço, né? Ele é tão atrasado quanto o revolucionário mais esquerdista do mundo. Porque eles não se recusam a viver no presente. O reacionário acha como seria bom aquele passado, como era bom aqueles meus tempos. Daquele tempo, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Aquele tempo é que era bom. Só que esse tempo não existe mais. Quando você voltar a ele, ele já não existe mais. É diferente. Você vive o presente. Então você está sempre querendo viver a sua utopia, o seu sonho dourado, no passado. Você não consegue construir o presente. E o revolucionário? Como será bom quando a gente construir no futuro, amanhã, o nosso paraíso. Vamos criar o verdadeiro, né, paraíso aqui na Terra. Eu adoro a humanidade. Mas se eu tiver que matar 1 milhão de pessoas para fazer esse sonho da humanidade melhor, eu faço. Foi assim que esses revolucionários de esquerda e de direita fizeram. Nada mais parecido com Lenin do que Hitler. A disputa é quem matou mais, os comunistas ou os nazistas. Vai ser no Photoshop, hein? E eles vivem um sonho, mesmo que tenha o Rousseau, que teve 5 filhos, que adorava a humanidade, que botou os 5 na roda, que é o autor do Bom Selvagem. Quem perturba, o homem nasce bom, quem atrapalha ele é a sociedade em que ele vive. Diferentemente, que nem Cristo fez isso, nem a Bíblia, né? Tem Adão e Eva, não tem? Tem o Deus e o diabo, não tem? Tem. Mas o Rousseau não, o homem é bom. Quem atrapalha ele é a sociedade. Se nós botarmos numa sociedade legal, todo mundo vai ser bom e vamos viver no paraíso. E esse filho da
teve 5 filhos, botou os 5 na roda. Roda vocês talvez não sabem o que seja, mas durante séculos, até no Brasil até a década de 40, quando você queria se livrar de uma criança, você botava na roda. Filho indevido, ou que não queria, ia lá para aquele lugar, normalmente era uma igreja, ou como é que chama, onde os padres se reúnem, ficam, um mosteiro. Chegava lá, você botava a criança naquele negócio, buzinava e rodava, e ia embora. Tem muitos brasileiros, milhares de brasileiros vivos, que não sabem a sua origem, a sua espécie, que foram colocados na roda. Isso foi século. O Rousseau botou os 5 filhos. É o que criou o bom selvagem, que é a base ideológica da esquerda e dos revolucionários no mundo. Ele adorava a humanidade, mas como o pai era um filho da... Tá certo? É inacreditável essas coisas, né? Então, um vive um sonho, a mentalidade radical, de esquerda ou de direita. O conservador é igual. Eles vivem utopias. A gente tem que viver o presente e transformar esse presente para construir um futuro melhor. Não é viver no futuro. Para a gente fazer esse futuro, a gente vai destruir esse presente. As organizações também são assim. A gente tem que viver o presente e não viver na utopia, no sonho. Como tem muitas pessoas que me dizem, de direita ou de esquerda, eu prefiro ficar com as minhas utopias. E com isso eu fico apassivado com a minha consciência. Não faço merda nenhuma para mudar o mundo. Fico só vivendo com a minha utopia, fazendo discurso sobre isso. E vira a esquerda festiva. Ou a direita delirante. Próxima, terminando. O administrador, agora eu vou acabar, é 9 horas, né? Foi o que você falou? Generalista ou especialista? O administrador é generalista ou especialista? A gente não discute muito isso. Generalista é o que sabe cada vez mais e mais de menos e menos, não é isso? Não. Generalista é o que sabe cada vez menos e menos de mais e mais, a um ponto que ele sabe nada sobre tudo. Dá opinião sobre tudo. Os militantes das redes sociais hoje são assim. Eles falam sobre todos os assuntos de convicção absoluta. Eles não leram nada sobre aquilo, não estudaram coisa nenhuma sobre aquilo, mas têm opinião arraigada e definitiva sobre tudo. Ou não tem? Tem. Esses são os generalistas. E o especialista é o contrário. É o que sabe mais e mais, de menos e menos, a um ponto que ele sabe tudo sobre nada. Não. O administrador é um generalista, sim. O que é um generalista? É o especialista que transcende os limites de sua especialização. É o especialista que conecta o lé com o cré, que tem um ponto de intersecção de uma alavanca interfixa. Ele amalga as coisas, ele é uma pessoa de marketing, por exemplo, mas que conecta marketing e atividade fim. Ele não é um especialista em atividade de produção, mas ele conecta marketing com produção. A gente tem que entender as conexões entre as coisas. Porque, senão, a gente não vai ser um bom administrador. Não basta saber só recursos humanos, por exemplo. É preciso saber como recursos humanos bate nas diferentes funções da organização. Portanto, você é generalista quando você consegue ser um especialista que transcende os limites menores da sua especialização e pensa no conjunto. Pensa globalmente. Ciência política, história, qual é a cultura da organização, quais são os valores. Não é só técnico. Sabe por quê? Porque senão vocês estão vocacionados para ficarem obsoletos. A ferramenta vai mudar e o processo vai mudar. Eu comecei com o MacBee. Vocês não sabem nunca o que é MacBee. Não sei se o Jorge lembrava do MacBee. E daquelas coisas que a gente enfiava nas coisas assim, ó, quando a gente enfiava aquelas varetas nos arquivos, puxava as fichas. Você não imagina que já for assim. Não tinha computador, gente. Depois a gente foi para aqueles computadores. Hoje, né, a gente tem tudo dentro de um telefone. A capacidade de um smartphone hoje cabia dentro de um computador que era maior que essa sala. Né? Eu dirigi área de processamento de dados de banco. Você imagina como é que era uma coisa de doido aquilo. Imagina, hoje você tem tudo no... Isso, a ferramenta que você está estudando vai ficar superada. Você precisa aprender a pensar. Não a fazer. A pensar para fazer. A pensar e a refletir sobre a sua realidade. Intelectual não é aquele que sabe muitas coisas. O cara que sabe muitas coisas acaba sendo um enciclopedante. Sabe uma porção de coisa e qualquer coisa que ele fala, ele deita falação sobre coisas que ele não leu.
intelectual é aquele que pensa a sua realidade para transformá-la. Como agente de mudança, como administrador, pense a sua realidade para transformá-la. Não pense que você vai usar a última técnica, porque às vezes a técnica mais atrasada pode ser melhor para aquela realidade, tá certo? Não, lembre que o remédio, já como disse, vira veneno. Segundo, aplicador de conhecimento em ciências sociais. A empresa é um locus das ciências sociais. Ela não é uma máquina, é um computador. A máquina é a máquina. A empresa, se você tirar todas as pessoas de uma empresa, morreu a empresa. Ela virou um prédio. A empresa é pessoas se relacionando com pessoas para conseguir o objetivo. Se tirar as pessoas da empresa, não há organização, gente. Então, esse é um elemento universal das organizações. Vocês vão trabalhar com pessoas. Não é para ser gestor de pessoal. Todo gestor, todo administrador tem o trabalho com as pessoas. Então, precisa de ciências sociais. História, cultura, antropologia, sociologia, matemática, estatística. Também. Aqui, disciplinas aplicadas. Eu sei que aqui não tem esse problema, mas aquele professor que dá aula de contabilidade, exatamente igual ele dá aula no curso de contabilidade para vocês, administradores, chama eles na chincha. Ô, professor, esse negócio de contabilidade, cada vez mais está ficando para o computador. O computador faz nada e o contador... Se ficar ensinando contabilidade para fazer balanço, é para o contador, não é para nós. Eu tenho que ter o raciocínio contábil, entender as questões contábeis, a lógica da contabilidade, pensar contabilmente. Mas se eu fizer o balanço, eu estou em exercício ilegal da profissão de contador. Até porque, quem é que você acha que faz os balanços das grandes empresas americanas? Ou dos grandes homens ricaços americanos? Sabe onde que fazem? Na Índia, através de sistemas computadorizados. Muito deles, para ver se sai um pouco do imposto de renda. Então, o professor de psicologia tem uma enorme contribuição para nós, que fica no ego e de superego, é muito bom que ele ensine um pouquinho disso. Mas, professor, eu quero saber as enormes contribuições da psicologia, viu, Felipe? As enormes contribuições da psicologia para o estudo das organizaçes. Porque ir de ego, superego é para o psicólogo. Eu não vou ser psicólogo, nem posso ser. Eu quero entender a psicologia social e as influências disso no mundo da empresa. E se o professor não souber, ele vai estudar, e vai aprender, e vai dizer para vocês, e vai ensinar. Matemática, sabe, uma vez me ensinaram geratriz, extrair geratriz. Vocês sabem extrair geratriz? Não, nem sabe o que é isso, né? Eu nunca soube para que serve aquilo. Você que também é engenheiro, talvez pudesse me ensinar. Por que eu vou fazer o que? Extrair geratriz, pô? Eu, no primeiro ano de engenharia, a gente ainda tinha régua de cálculo. Era muito engraçada aquela regra de cálculo, né? Tinha regra de cálculo para a gente fazer os cálculos. Claro que eu larguei aquele curso, eu não dava, era incompatível comigo, mas fiz o primeiro ano. E abandonei. A minha crise existencial, lá como aquele major psicólogo, fui fazer o curso certo, como vocês escolheram. Vocês escolheram a profissão certa e a faculdade certa. Então, vocês têm chance de sobressaírem isso no mercado. Capacidade diagnóstica e capacidade prescritiva. A grande função do administrador é a capacidade diagnóstica. Prescritiva vai mudando em função de cada doente, não de cada doença. Senão a gente está repetindo a mesma solução para todos. O médico acerta sempre, porque ele tem sempre um antibiótico geral para todo mundo. De vez em quando o cara morre, né? Por causa disso. Aqui, responsabilidade pela pessoa humana no trabalho. E simplesmente, finalmente, a cidadania. Ninguém exerce a cidadania, como disse, sem exercer um papel político. Aí, final, o papel político de vocês não é no partido. Se tiver no partido, ótimo. Mas é no posto de trabalho. É ali que se dá a discriminação, o preconceito. E nós precisamos trabalhar. E os resultados das empresas também. O fato econômico está determinando a existência humana. Antigamente, as pessoas se reuniam na igreja. Na igreja, como é que chamava? Eu esqueci o nome, me está faltando dos judeus. Como é que é? Na sinagoga. Na sinagoga, na mesquita. Agora as pessoas se reúnem, as famílias e as sociedades, no campo, como é que chama? Na praça de alimentação do shopping center.
Essa é a Então, o fato social que unia religar as relações sociais e a relação com Deus. Era isso. Era o fato social que determinava. Tinha o fato econômico, mas agora é o fato econômico que determina a realidade humana. A gente se reúne no shopping center, depois das compras, antes das compras, e a família, em vez de fazer mais aquelas reuniões na igreja ou em casa, cada vez mais fazem no shopping center, onde se encontra, né? Aqui, ó, a existência humana. Agora, será que isso vai ser no futuro? Todas as teorias das organizações estão aí para legitimar isso. Essa é a realidade dominante no mundo moderno. Isso é que vocês estão estudando, sem perceberem. Tem que estar atento para entender que a gente não pode perder os outros fatos sociais, por exemplo, que determinam a existência humana. A relação do afeto, da fraternidade, do apreço, da humanização das pessoas, das relações equitativas que temos que ter dentro da realidade social. As organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. Se elas são de pessoas, elas não têm a lógica do computador, ela tem a lógica das pessoas. Se a gente não entender isso, eu tiro as pessoas de uma organização, como disse, não tem organização. Eu boto outras pessoas numa organização, eu mudei essa cultura. Às vezes muda o líder, muda tudo. Muda os liderados, muda tudo. Muda a situação, muda tudo. Porque liderança é função do líder, dos liderados e da situação. Então não tem só um chefe, só um líder autoritário. Não tem só um líder democrático. Nós também temos mudanças, temperamentos, humores. Uma hora a gente está mais, tem o dominante e o subdominante. Quais são as práticas maiores que eu faço do meu estilo de liderança e quais são os recursos que eu tenho. Não tem aquele, não fala com o chefe hoje não, que ele está bicudo. A secretária sempre informa, fala com ele hoje que ele não está bem. Não é assim? Hoje está melhor, o cara está brincando com a gente, chamou a gente para um cafezinho. Olha aqui, ó. E aqui, ó, a cidadania, o técnico, já falamos, e o campo e o domínio da profissão. O Conselho Federal de Administração, os conselhos regionais, e essa é a última coisa. Ele não é um conselho de administradores, ele é um conselho de administração. Portanto, ele é um campo, um domínio de uma atividade. Profissão, o administrador é um personagem central nisso. O tecnólogo em gestão também. E outras profissões correlatas também são. Técnico, por exemplo, em turismo, o profissional, o bacharel em processamento de dados, o profissional em cooperativismo, são atividades conexas. Assim como engenharia, não é o conselho de engenharia, não é de engenheiros, é de engenharia. Se você deturpa isso, você comete um erro, porque o geógrafo e o geólogo, por exemplo, se registram no conselho de engenharia. Nós também temos. Então, nós temos um conjunto maior de profissões que atuam no campo das organizações. A administração tem um papel central nisso, mas a gente precisa do pessoal de turismo, o pessoal de processamento de dados, que não é administrador, ele é técnico, especialista em turismo, tá certo? Turismólogo, no caso. Isso vai para o nível médico e algumas profissões chegam no nível médio. No nosso caso, a gente não chegou ainda a registrar nível médio. Mas também temos muito técnico de nível médio. Quase 14 formações. Técnico de administração, recursos humanos, financeiro, marketing, eventos, etc. Então, o nosso campo ele envolve um domínio da administração. Vocês estão aqui, são estudantes de administração e tecnologia, né? Só administração. Vocês são o ponto central desse conselho. Mas o nosso conselho não é de administradores, como o conselho dos engenheiros não é de engenheiros. Nosso registro se dá com administradores, tecnólogos de diversas origens profissionais, que não são administradores, são tecnólogos, tá certo? E outros bacharéis, que não são administradores, são bacharéis da diferente, por exemplo, de bacharel em comércio exterior. Também se registra lá. Tá claro? Então, com isso, eu queria terminar essa longa exposição pedindo desculpa pelas transparências que cortei. E uma hora a gente pode voltar aqui um dia só para falar sobre o novo momento econômico, porque isso é a grande mudança que não foi percebido pelos movimentos sociais, pela luta política aqui no Brasil, nem pela esquerda, nem pela direita. Muito obrigado a vocês. Se tiver pergunta, estou à disposição. Muito obrigado. Queria agradecer ao nosso colega administrador Wagner Siqueira pela palestra, por trazer esse tema
A gente entende que sempre vai ficar faltando tempo para isso, é um tema apaixonante e é do interesse de todos nós. Agradecer ao Conselho Federal, ao Conselho Regional, na pessoa do seu presidente, Jorge Humberto, que se encontra com a gente. E, mais uma vez, reafirmar sempre a satisfação que a gente tem de colaborar, de participar com a profissão, porque essa é a vida que a gente abraçou, da empresa, da organização. Queria passar às mãos do nosso presidente o certificado da palestra. Espero que o senhor guarde com carinho. Não guardo só com carinho, não. Eu vou fazer uma coisa rápida. O Conselho Regional do Rio tem um sistema sobre acervo técnico, acervo intelectual e acervo funcional. É como se fosse o currículo Lattes do administrador. Você, quando se formar, você quer fazer o seu currículo, você tem os cargos, acervo técnico para exercício de funções eminentemente técnicas. Esse aqui, eu acho que é considerado como uma palestra como acervo intelectual. Livros, textos, artigos, palestra que você assiste, que participa, vocês vão receber um diploma, certamente por essa participação, se preencher aquela fichinha que a Marta distribuiu. Preencheram? Então vocês vão receber um e-mail, ela vai dizer que vai ser daqui uns 4 dias, se o Jorge não der duro, vai ser daqui a 15. Tem que ser. Tá certo? Então, e quando vocês não receberem, reclamam com o Leocir, para o Leocir reclamar com ele. Né? E aí vocês poderão inscrever isso, registrar isso no conselho. Quando você quiser o currículo, você tem em qualquer lugar. Imprimiu, saiu. Você escolhe o que você quer. Acervo técnico, acervo intelectual e acervo funcional. Quer dizer, os cargos que você exercer. Eu vou registrar com muita honra essa palestra aqui com vocês e agradecer também a paciência que vocês tiveram ao me ouvir, cansando vocês. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal, aos alunos. Tenha uma boa noite, um bom fim de semana.